te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 6. Um capítulo para muitos bem conhecido, onde temos então o chamado de Isaías. Formalmente temos aqui esse chamado. Vimos desde o capítulo 1 que ele já está pregando a sua mensagem como profeta, mas aqui vemos de uma maneira bem formal o seu chamado. Isaías capítulo 6, um capítulo muito importante, portanto, desse livro de Isaías, né? Profeta do Senhor, que fala sobre o passado, o presente e também sobre o futuro. Nós gostaríamos que você compartilhasse esse vídeo desde já. Se não fez, ou se não pode fazer agora, faça ao término desse vídeo. Dê o seu like, o seu joinha, que você possa ativar o sininho, você possa se inscrever se não é inscrito, ou então incentivar outros para que possam se inscrever e estarem conosco aqui, participando desse momento de leitura e de reflexão da Palavra de Deus. Para nós é uma alegria muito grande ter você conosco todos esses momentos, né? Para podermos então refletir sobre esta palavra, tá bom? Então não se esqueça de ser um colaborador para que essa mensagem chegue então a muitos outros corações, né? Compartilhando, falando, né, dessa palavra, mesmo que seja com outras pessoas do seu convívio, da sua roda de amigos, onde você possa então falar sobre essas verdades que são tão atuais para nós e por isso o texto é tão importante. Ele não ficou obsoleto, não ficou ultrapassado, ele diz muito sobre os dias de hoje, né? Então, algo que foi escrito há milênios atrás e para um povo especificamente numa época específica, mas com certeza ele também fala muito ao nosso coração nos dias de hoje, ok? Ontem nós vimos muito a respeito disso, tá? Muito bem. Em preparação para chamar então Isaías para ser o profeta que proclamaria o julgamento vindouro, Deus então deu a ele uma visão de sua majestosa santidade, tão grande, tão avassaladora, que o devastou e o fez perceber então a sua própria pecaminosidade. Israel estava experimentando um dos reinados mais longos de prosperidade na sua história. Mas aqui em Isaías capítulo 6, o rei Uzias ele está morto. E com a morte de um dos grandes líderes de Israel, e especificamente aqui no caso falando sobre Judá, que levou então a nação de volta para a comunhão com Deus e consequentemente prosperidade, então surgem muitas incertezas. O que aconteceria com Israel? Haveria uma guerra civil, uma depressão econômica? Quem iria ascender ao trono, substituir Uzias? Será que o próximo rei iria honrar a Deus e procurar ser um verdadeiro líder espiritual para o povo, assim como foi Uzias? E em meio então a toda essa confusão e incerteza, Isaías foi ao templo para adorar. E lá encontrou-se face a face com Deus. Foi um encontro extraordinário, apesar do momento de tragédia pessoal e de perda, pois Isaías perdeu não apenas um rei, mas perdeu um amigo particular, que era Uzias. Alguns dizem que eles tinham um certo parentesco. Muitas vezes nós passamos por incertezas e angústias, né? Como também as de Isaías. E em tempos, então, de más notícias, né, e experiências dolorosas, como seria bom se nós pudéssemos experimentar Deus face a face, como Isaías fez, né? Então, é claro que nunca veremos Deus com os nossos olhos físicos, ou ouviremos a Deus com os nossos ouvidos terrenos, mas podemos encontrá-lo ao buscarmos a sua presença
e nós então, se o buscarmos com todo o coração e com verdade, nós vamos encontrá-lo. Sua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos encontrá-lo e Ele vai dirigir e guiar a nossa vida e nos mostrar aquilo que é o correto a ser feito. Tá bom? Muito bem. Vamos então à leitura bíblica. Temos aí então na tela o versículo 1, onde ele diz o seguinte: no ano em que Uzias, então, o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Então é provável que o ano fosse 740 ou 739 a.C. Então, essa data é uma informação importante. A época era de perigo e de crise, né? Naquele momento, mesmo depois de tanto tempo de prosperidade e de paz, havia ali um momento de crise. Um dos reis da Assíria, chamado Tiglat-Pileser III, ele tinha subido ao trono em 745 e quase de imediato começou uma série de campanhas, né, que levaram à conquista então da maior parte da Ásia Ocidental. Campanhas então contra o Ocidente, né? Então o homem que tinha resistido fortemente à Assíria não existia mais. Então qual seria o destino de Judá dentro dessa realidade? Tá? E evidentemente o rei da Síria iria se valer desse momento de fragilidade do povo para tentar então subjugar. E aí então Isaías diz, né, que ele vê o Senhor assentado num alto trono, no trono alto, né? Então um alto e sublime trono. Então essa manifestação da glória divina ocorreu então quando Isaías ele visitava os sagrados recintos então do templo. Deus pretendia que Isaías tivesse uma visão mais ampla do que a proporcionada pelo contexto político daquela época, né? Então Deus queria que ele soubesse que, a despeito de todo o poder da Síria, ele era o rei supremo e do seu trono ele estaria governando e controlando todas as coisas. Então aquela visão seria um divisor de águas na vida de Isaías e algo muito importante para que ele pudesse então perceber claramente a presença de Deus em cada detalhe, tá? Então isso é importante e nós entendemos. Quando perigos cercam o povo de Deus e os poderes das trevas parecem prestes a prevalecer, Deus convida seus fiéis então a olharem para Ele, né? Sentado no seu trono, dirigindo as questões dos céus e da terra, para que tenham esperança e tenham coragem, tá? Nós estamos vivendo dias também muito difíceis. E nós, como Isaías, precisamos olhar para o Senhor. Saber que dele vem a nossa salvação, que dele vem as respostas que nós precisamos em meio ao caos e à crise que nós vivemos no país e no mundo. Nós estamos vendo o mundo de cabeça para baixo. Certamente o mal prevalecendo e o mal sendo aclamado como sendo algo bom, e aquilo que é bom sendo dito que é mal, que é ruim, que deve ser deixado de lado. Então o mundo está de cabeça para baixo, está transtornado, e nós estamos vendo isso nas notícias diárias, as guerras que nós estamos vendo acontecendo e pessoas, né, aceitando e se manifestando a favor da crueldade e da violência. Isso no mundo inteiro. Então é algo devastador. E nós então, como pessoas que conhecem a Deus e que amam a Deus e que querem servir a Deus, nós precisamos olhar para Ele, não ficarmos desesperados, mas sabemos que Ele está no controle de todas as coisas e nada foge ao seu controle e nada sairá fora daquilo que Ele já tem como propósito, tá? Diz que os seus vestidos, né, enchiam o templo. Então, quando ele teve essa visão, Isaías estava orando, e diante dessas orações, as portas então pareciam se abrir, e o lugar santíssimo ele viu Deus assentado no seu trono, e as suas vestes, né, são justamente a sua glória. E aqui é algo figurado que nós vemos aqui. Isaías evidentemente não poderia ver a Deus porque ele é espírito, mas ele vê aquilo que Deus permite que ele veja, né? Algo materializado que ele pudesse
perceber justamente essa glória do Senhor. Ao ponto até mesmo de descrever aquilo que ele estava vestido. Mas o versículo 2 continua: acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafins significam seres em chamas, literalmente falando. Então, esse texto de Isaías indica claramente que a função principal desses serafins era adorar a Deus, diante do trono de Deus, né? Então, diz que eles cobriam o seu rosto com 2 asas. Talvez indique a pureza da glória e da santidade de Deus, que não poderia ser vista. O ponto de que mesmo seres angelicais, né, que servem diante do trono de Deus, são incapazes de olhar diretamente para Deus. Tamanha é a sua santidade. O fato de os serafins cobrindo os seus pés com outras 2 asas pode ser que demonstre a sua atitude de modéstia diante do Rei do Universo, a sua humildade, né, diante daquele que é o Todo-Poderoso. Então, da mesma forma, as 2 asas disponíveis, usadas para eles voarem, talvez representem, né, que eles estão sempre prontos a servir a Deus, a fazer a sua vontade e se dirigirem para o lugar que Deus determinar, tá? Então, isso é algo precioso que nós podemos olhar para o texto bíblico. Versículo 3 diziam alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a glória está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Então, como falamos, são adoradores aqui, estão cantando, louvando a Deus, Santo, Santo, Santo. Então, os anjos ao redor do trono, né, de Deus se impressionam com o principal atributo de Deus, que é a sua perfeita santidade de caráter. Deus quis imprimir na mente de Isaías o conceito da sua santidade, a fim de que o profeta mantivesse esse atributo do caráter divino constantemente diante do seu povo, demonstrando para o povo de Israel justamente essa santidade. E esse é o tema que nós vemos aqui em Isaías, ele falando para o povo que esse povo precisava se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Então, desse modo, eles seriam encorajados a abandonar então seus pecados e viver uma vida de santidade diante do Senhor. Ok? Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então, a glória do Senhor, algo se manifestando de maneira que pudesse ser visível, e falando sobre esse poder de Deus, como sacudindo o próprio templo, os alicerces, então mostrando que Deus então tinha o poder sobre todas as coisas, né? E ele então com certeza ficou impressionado com tudo aquilo. E aí a sua palavra é: então eu disse, estou perdido. Em outra tradução, ai de mim, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Né? E ele imaginou então que estava morrendo, que seria morto naquele momento, porque ele presenciou a glória de Deus, né? Então, ao estar na presença do Deus Santo, ele percebe a sua imperfeição de caráter e o quanto ele era um pecador. E todos passam pela mesma experiência quando se aproximam de Deus. Entendem que são pecadores, né? De que não são merecedores de coisa alguma, né? Mas pela graça de Deus, então, podem se aproximar e olhar para Ele. Então, os meus olhos viram. Então, essa visão, né, de Deus na sua santidade, na sua glória, deu a Isaías um conceito da sua pecaminosidade, da sua insignificância. Viu o quanto ele era diminuto, pequeno diante daquela glória de Deus. Então, olhar para Deus e depois olhar para si mesmo, ele percebe que não era nada, né, em comparação com o Eterno. É algo que não... Com certeza, a gente tenta explicar em palavras, né? E dizer sobre o fato de que ele não podia se comparar, mas nem isso é possível, não existe nenhuma espécie de comparação, tá? É apenas para podermos ilustrar aquilo que nós estamos pensando. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brava ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Então, ele diz então que era um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então, o que o anjo faz? Ele traz uma tenaz, né, um pedaço, vamos dizer assim, de carvão, né, aquele fervendo, vamos assim dizer, aqui é uma
uma linguagem tão figurada, né? Então essas bravas vivas eram levadas para dentro do lugar santíssimo no dia da expiação, então quando era oferecido o sacrifício pelos pecados. E ali então era colocado no altar de incenso para que o incenso pudesse queimar, e esse incenso então era justamente a figura da oração do povo de Deus, né? Que chegava então à presença do Senhor, tá? Um altar então de intercessão. E aí então ele disse que ele usou essa tenaz e fez o que com essa tenaz, tá? Com essa brasa. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Como que tudo foi queimado, os pecados queimados, eliminados da sua vida, tá? Linguagem aqui, lembre-se figurada a respeito disso. O carvão então do altar representava o poder purificador e refinador da graça divina, tá? Porque era essa a intenção de usá-lo para poder purificar todas as coisas. Era usado então para poder purificar materiais, né, metais e tudo mais. E também para aquecer o povo. Então havia aqui uma transformação de caráter para a vida de Isaías, diante de toda aquela visão que ele estava tendo, tá? Então, a partir de então, o anseio de Isaías por seu povo era que eles também fossem purificados e transformados. Então, Deus age na vida de Isaías de tal forma que ele entende a sua própria pecaminosidade, por melhor que fosse. Ele entende que diante de Deus ele também é um pecador, e ele então entende que há necessidade de levar o povo a viver também uma vida separada e santa diante do Senhor. Mais do que meras palavras, ele tem então uma experiência com Deus. Então essa grande necessidade também hoje é de que lábios tocados com fogo santo do altar de Deus sejam então trazidos a cada um de nós, para que nós possamos então entender também de que nós precisamos ser purificados para poder falar e servir ao Senhor, tá? Versículo 8, então ouvi o Senhor perguntar: a quem enviarei como mensageiro esse povo? Em outra tradução, a quem enviarei, quem irá por nós? Né? E aí ele respondeu: aqui estou, envia-me a mim. Então a resposta de Isaías foi imediata. Diante de tudo que ele presenciou, diante do Senhor e a forma como Deus agiu, ele não tinha outra resposta a não ser dizer voluntariamente: eu estou aqui, me envia para fazer aquilo que o Senhor quer. Né? Então isso é muito importante. Isaías tinha uma expectativa acerca de Israel, né? Para que essa nação pudesse ser salva pelo Senhor e não dizimada. Então ele sabia que o juiz estava prestes a cair sobre o povo, sobre a culpa que aquele povo carregava por causa dos seus pecados. E ele ansiava então em ver o seu povo abandonando o pecado para que pudesse ser livre de todo aquele julgamento. Então, a partir de então, a única tarefa de Isaías era transmitir a mensagem de Deus, de advertência e de esperança, a fim de que Israel enxergasse o amor e a santidade de Deus, e como resultado de enxergar esse amor e a santidade de Deus, eles pudessem ser salvos. Ok? Então, a sua palavra é uma palavra de julgamento, mas também uma palavra de esperança. Então, a prontidão do profeta em oferecer, né, em se oferecer para essa obra de transmissão da palavra de Deus, sem hesitar, deve ser exemplo para todos nós, né? Tendo justamente o privilégio de nós estarmos servindo a Deus, né? Onde quer que nós estejamos, estudando a sua palavra e usando essa palavra para que possa alcançar os corações que estão perdidos e sem esperança nesse mundo, tá? Então isso é importante. E é interessante observarmos que tanto Mateus, Lucas, né, e João, e também no livro de Atos, eles mencionam o chamado de Isaías. Tamanha foi a importância desse chamado que nos evangelhos ele é mencionado, falado sobre esse seu chamado da parte de Deus. Ele disse: vá e diga a esse povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Né? Como muitos outros profetas, Isaías assumiu uma tarefa difícil, e quando Deus diz aqui deles ouvirem, né, com atenção, mas não entenderem, Deus sabia de que eles não dariam ouvidos a essa palavra, porque eles não queriam mudar a sua vida.
E por mais que nós estejamos ouvindo a mensagem de Deus, quando nós não queremos mudar, não permitimos que o Espírito Santo de Deus ache em nossa vida, nada vai acontecer. Então Deus advertiu de que a sua mensagem seria em grande parte ignorada e que, a despeito de tudo que pudesse fazer, o povo continuaria nos seus maus caminhos. Mas mesmo assim ele precisava dizer e alertar. Para quê? Para que ninguém pudesse depois, acusá-lo de negligência, ou acusar a Deus de não ter dito nada, de não ter dado nenhum aviso. Deus dá todos os avisos. E ninguém pode dizer de que ele não avisa, que as coisas acontecem de forma inesperada, de forma em que as pessoas não saibam das consequências. Todos sabem, porque o Senhor adverte e fala tudo na sua palavra e pelos seus servos. Então, Isaías ele teve a certeza de que a sua obra não seria em vão, apesar de tudo isso. Pois Deus, então, revelou a ele que haveria um remanescente, como nós já vimos nos capítulos anteriores. Mesmo que não seja a maioria, mas mesmo sendo, então, um remanescente, uma pequena parte do povo, então vai valer a pena anunciar essa mensagem para que esses, então, possam ser ajudados e possam ser salvos, ok? Endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, nem entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Né? Então, nós vemos aqui essa maneira como literária, como é colocado, né, aqui no texto, de que eles então não dariam atenção àquilo que Isaías iria dizer. Quando nós estamos dizendo não dariam, estamos dizendo a grande maioria, um remanescente ouviria, como nós já temos falado, sempre tenha isso em mente, né? Mesmo olhando para os dias de hoje, a maioria não quer nada, mas existe uma minoria, existe um pequeno grupo que dá ouvidos ao Senhor e que quer fazer a sua vontade, tá? Então, muitas vezes essas pessoas estão com seus corações endurecidos, né? A sua percepção espiritual fica obscurecida, são incapazes de ouvir até as mais comoventes mensagens que são enviadas pelo céu, né? Mas Deus tem a sua maneira de trabalhar. Lembra-se lá do faraó no Egito? Quanta coisa, né, poderia ter mudado se ele tivesse dado ouvido à mensagem do Senhor, mas cada vez o seu coração se endurecia ainda mais. A cada rejeição, então, da verdade, o coração se torna mais duro e a percepção espiritual fica mais obscurecida ainda, até que finalmente não conseguem mais discernir coisa alguma do reino espiritual. E aí vão viver apenas no reino carnal, distantes de Deus, e pagarão um preço alto por causa das suas escolhas, tá? Então Deus ele não se alegra com a destruição, com a morte dos ímpios, né? Dos incrédulos. Ele faz todo o possível para que essas pessoas abandonem os seus caminhos e vivam. Mas se eles rejeitarem tudo isso, então eles estarão caminhando para a sua a perdição total, para a morte e o distanciamento por completo do Senhor. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta, né? Então tudo desolado, não haveria esperança de arrependimento, nenhuma esperança de salvação. Por quê? Porque rejeitaram o Senhor e seriam julgados por causa disso. Um remanescente seria salvo. Um grupo fiel ficaria separado. E aí Isaías estaria falando esse grupo, exortando e encorajando os seus corações a permanecerem firmes a despeito de toda a catástrofe, o caos ao redor deles, a perseguição que com certeza viria. Então nós estamos vivendo em meio ao caos e não espere outra coisa senão logo perseguição àqueles que falam a verdade. Porque, como dissemos há pouco, o mundo está transtornado. A verdade ninguém quer ouvir, as pessoas querem ouvir engano e mentira. Então as verdades eles trazem como sendo mentiras e as mentiras como sendo verdades. Tudo está transtornado, mudado. Então muitos vão recusar deixar os seus maus caminhos, né?
E essa recusa vai trazer a cada um deles um juízo muito grande. E aqui no caso ele deixa claro que por causa disso a nação seria dizimada, né? Que seria assolada e que ficaria deserta as suas cidades, tá? Até porque seriam levados como cativos, ok? Então, seria grande o desamparo, a desolação, né? Então, em vez de prosperidade, como Deus prometeu lá para eles, uma terra fértil que manava leite e mel e da qual eles poderiam abençoar todas as famílias da terra. Então, aquilo que seria uma grande prosperidade se tornou em grande ruína. Por quê? Porque se afastaram de Deus, porque viraram as costas para o Santo de Israel. Ok? E para terminar, se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida por outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Então, haveriam aqueles que permaneceriam e seriam santificados e seriam usados pelo Senhor para poder novamente, né, fazer com que essa árvore que é Israel pudesse florescer e pudesse crescer, tá? Então, isso é muito importante, como nós vemos aqui no texto bíblico, tá bom? Então, a semente santa que ele diz aqui, tá? Ela iria florescer. No toco, né, restaria vida, que ao final produziria então novamente e se tornaria uma árvore frondosa, uma árvore que traria bênção para todos que estivessem abrigados debaixo dela. Então, essa árvore é uma figura comum no Antigo Testamento para representar o povo de Deus. E Israel, então, seria representado aqui como essa árvore, ok? Sobraria um remanescente. Sofreriam, passariam por muita dificuldade, mas um toco que permaneceu ali, essa semente santa, ela brotaria, germinaria e traria de novo frutos, né? Como de uma árvore frondosa e uma árvore forte e permaneceria a despeito de toda a tempestade, ok? Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, e possamos ter aprendido algo aqui, né, nesse vídeo sobre como nós podemos então, a despeito de toda dificuldade, de toda crise, podemos permanecer firmes e fiéis no Senhor, e ainda que estejamos só como um toco, o Senhor nos fará florescer com toda certeza, se nós permanecermos firmes e fiéis diante da sua presença. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa transmitir essa mensagem de esperança àqueles que estão vivendo sem esperança, e muitos fecharão seus ouvidos, mas haverá aquele que abrirá o seu coração e essa mensagem poderá transformar, e você será parte dessa transformação e dessa bênção na vida dessa pessoa. Que Deus o abençoe, tenham todos um bom dia. Deus, obrigado pela tua palavra, nos ajude a podermos, ó Deus, realmente vivê-la no nosso dia a dia, tendo esperança, tendo, ó Deus, realmente direção, e sabendo que o poder do Senhor, a direção do Senhor e o controle do Senhor sobre todas as coisas deve trazer ao nosso coração, à nossa mente, a esperança necessária para que possamos permanecer firmes e fiéis, mesmo diante de tanto caos, diante de tanta inversão de valores que nós vemos não só no passado, mas também nesse nosso presente. Orienta-nos e ajuda-nos, isso o pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos, e todos tenham então um bom dia na presença do Senhor, e Deus permitindo, no próximo vídeo estaremos juntos mais uma vez para podermos então dar continuidade à leitura e à reflexão do texto de Isaías, tá bom? Como temos dito, né? Muita coisa boa aqui para podermos aprender, muita coisa atual e muita coisa que vamos ver reservada também para o futuro. E você pode fazer parte tanto do presente como do futuro dessa grande mensagem. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Um forte abraço e até mais. Pra te adorar foi que